Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Câmara de Vereadores de Matriz de Camaragibe. Hoje eu estou aqui com o Gesiel Evangelista, Dede Evangelista, né? Isso, muito bem-vindo, vereador, a esse espaço que é o espaço de vocês, dos vereadores da Câmara e da população de Matriz de Camaragibe. Obrigado, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá. É o seguinte, eu queria falar um pouco sobre a sua vamos começar esse bate-papo, né, aqui é um espaço para que a gente possa trocar informações e falar um pouco também sobre a carreira do vereador, né, no município. A gente conversando, você me falou que começou a sua vida política no ano de 1997, quando foi eleito vereador pela primeira vez. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, né, da sua chegada à política, né, o que o levou primeiramente. Meu ingresso na vida pública é engraçado no início, porque meu pai contava, que eu não tinha percebido isso, que ele reuniu. Somos cinco irmãos, homem, são duas mulheres. Ele reuniu cinco homens e, segundo ele, perguntou: quem de vocês quer ser vereador? E ele disse que só eu abri o sorriso. Então, ele disse: você vai ser vereador. Então, comecei minha vida pública aos 21 anos de idade, no ano de 1996, que foi o ano da eleição. E como foi para você, né, além desse chamado familiar, como foi para você esse contato, essa reação, esse porque o vereador ele é um agente político que interage muito com a comunidade, né, ele é aquele que está sempre no município, né, é aquele onde o cidadão vai lá e bate na porta, né, para buscar ajuda, para pedir para enviar sugestões, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante essa interação com a população, porque é o seguinte, eu já vivi, independente de política, vendo meu pai muito ajudando as pessoas mais carentes do nosso município. E eu via que aquilo é uma coisa boa, fazer o bem sem olhar a quem. Então eu ingressei na vida pública e, por falta de dinamismo, perdi a minha primeira eleição, a minha primeira reeleição, por falta de dinamismo. Mas aprendi que essa interação com a população é muito importante, porque a gente é um representante do povo na Câmara de Vereadores, então não poderia ser diferente. Você está em contato com o povo dia a dia, tá atendendo na sua casa, na rua, na Câmara, atendendo as pessoas, que é as pessoas mais carentes, seja através de pedido pessoal, pedido coletivo, às vezes um projeto de lei, às vezes uma indicação, que a população dá ideia de você apresentar aquela indicação. Isso é muito importante. A questão popular, participação popular também, né? Com a própria Câmara, com os próprios vereadores, com a própria política, né? A política pública que é muito importante no município. Então é bom que a população esteja presente e é bom essa interação do vereador com a população. Você foi presidente da Câmara de Vereadores durante 3 Três mandatos, mandatos. né. E como presidente da Câmara, eu queria que você me dissesse a gente conversando aqui nos bastidores, você me falou sobre algumas ações que foram inovadoras, né, que foram colocadas na sua gestão. Eu queria que você destacasse. Patrícia, no meu primeiro mandato, eu via um pouco assim os presidentes da Câmara, na época, um pouco com medo do povo. Quando dizia assim: "Tem alguma ação na Câmara hoje que vai lotar", eu vi os vereadores da época, acho que por não ter muito preparo, né, hoje nós temos a internet que ajuda muito, questão de pesquisa, mas eu via um pouco de receio dos vereadores com a população, aquela um pouco de distância. Foi o que eu fiz, eu comecei a trazer a população para dentro da Câmara de Vereadores para participar no plenário diretamente, e depois veio a ideia de, a transmissão da sessão para a população. Quem não podia estar na Câmara, então seria transmitida a sessão pela Rádio Camaragibe FM, que é a rádio comunitária que tem no nosso município. Então foi uma maneira da gente trazer a população, né, interagir melhor com a população e aquela aproximação do legislativo com o poder, com a população que digo, perdão. Certo. O Dede, e quais são hoje, né, e de forma resumida, você me fale alguns dos seus projetos, indicações, né, pedidos de providência que você destacaria que tiveram ou que têm tido um retorno social interessante. São dezenas de projetos e proposições, né, mas eu posso destacar aqui o Dia do Evangélico. Nós temos uma comunidade evangélica muito grande no nosso município. Eu acho que, proporcionalmente falando, é a cidade que mais tem evangélico no estado de Alagoas. Então eu propus o Dia do Evangélico, que foi aprovado e hoje é lei no município. Tem também a lei da licença maternidade para o funcionário público municipal, porque a licença maternidade, de acordo com a Constituição, é de 4 meses. Então eu coloquei um projeto na Câmara e foi aprovado pelos vereadores para ser de 6 meses, a licença maternidade para que a mãe possa
né? Aqueles 6 meses principal do aleitamento materno, que é importante para a criança, né? Para o desenvolvimento da criança. Então, foi aprovado por todos os vereadores e hoje é lei do município. Outra indicação também que eu fiz é a questão do estágio remunerado para os jovens. Nós temos uma população eh, de jovens muito grande no nosso município e os jovens estão ociosos. Então, eu vi a necessidade desse projeto, né, dessa indicação, melhor dizendo, para que a prefeitura pudesse contratar jovens com estágios remunerados. Que existia o estágio, mas não era remunerado. Então, hoje é lei no município o estágio remunerado para os nossos jovens. O que que você aproveitando essa proposta de projetos que ampliam o acesso da população, o que é que hoje a gente pode dizer que Matriz tem de mais desafiador para o seu cidadão? Emprego. Emprego como o país como um todo, né? Os nossos jovens, mas o mais interessante, Patrícia, né, o emprego é importante, mas o mais importante é preparar os nossos jovens, com cursos técnicos principalmente, porque eu acho que eu sempre tenho dito que a distância mais curta entre o jovem e o emprego é um curso técnico, Então até ele chegar na então faculdade, seria capacitação e emprego. preparar nossos jovens para o mercado de trabalho. Isso é importante. E eu tenho lutado e trabalhado para isso. Quais são os principais desafios de quem ocupa o cargo de vereador? A gente vive num município, né, pequeno, um município que tem muitas pessoas carentes. É você não diferenciar quem votou em você e quem deixou de votar. Porque eu me preocupo muito com isso, de atender as pessoas como todo por igual. Quando uma pessoa me procura para conversar alguma coisa, alguma necessidade, eu não procuro saber se votou em mim ou deixou de votar. Porque a gente vive numa comunidade muito carente. E se a gente for fazer essa excepção de pessoas, né, essa diferenciação de quem votou ou deixou de votar em você, vai complicar a vida do cidadão e você como representante do povo. Porque quando a gente se elege vereador, a gente é representante de toda a comunidade e não só daqueles que votou em você. Tem alguns projetos que, às vezes, para a população ou às vezes para o gestor, ele tem às vezes como um besterol, entre aspas. Exemplo, uma secretaria de esporte, ela tem que estar em ação. Isso é importante para a juventude. Porque você tem ali crianças, você tem jovens, tem adolescentes também, e tem um município que quase em todas as escolas tem uma quadra de esporte. Aquela quadra ali não pode estar desabrigada. Tem que estar ali com as crianças na hora do intervalo, ou no dia que não tiver aula, ou no horário que não tiver aula. O jovem tem que estar ali com a mente ocupada em alguma coisa, praticando esporte. Isso é interessante. E eu tenho lutado para isso. Eu tenho lutado para a questão da criação de um conselho de juventude no município, porque às vezes a gente apresenta ali, o prefeito envia para a Câmara todo ano, né, o orçamento, a lei orçamentária, que é a LOA, todo final de ano. A gente, muitas vezes, discute e aprova, mas nem sempre a gente se atenta na questão de o que é que tem de investimento para a nossa juventude. O que é que tem de investimento para os nossos adolescentes? Então, a minha preocupação maior é na questão da formação do cidadão como um todo. Que jovens, que cidadão nós estamos formando para o nosso futuro? Então, eu me preocupo muito com essa questão da ociosidade da juventude. E nós precisamos dar atenção a isso. Outra questão também é a questão, tipo, a nossa cidade é uma cidade que pode ser explorado o turismo. Temos potencial para isso. E nós estamos lutando, vou continuar lutando para que isso seja posto em prática no nosso município. Nós temos belas cachoeiras, belas lagoas, e não está sendo explorada. Então, eu estou lutando para isso. Outra questão importante também é a questão de nós temos artesanato muito forte no nosso município, mas também não está sendo explorado. Nós temos muito potencial, muitas pessoas, muitos artesãos no nosso município, e precisa dar um up nessa questão aí, para que a gente consiga também aumentar a renda, né, do nosso município, não fique dependendo só da usina, que é o que nós temos, e da prefeitura. Como tem sido o trabalho com o executivo? Tem havido parceria? Neste mandato, eu sempre tenho dito que o executivo lá em Matriz, né, o prefeito Fernando, tem facilitado muito a vida dos vereadores. Por quê? Nós temos investimento em várias áreas no município. E facilita porque falta até espaço para cobranças do executivo, porque em todas as áreas ele está atuando. Então a gente que faz parte da base do governo tem a vida facilitada,
porque você não tem tanta cobrança. Não existe um governo perfeito, claro, não existe vereador perfeito, mas que a gente tá com a vida mais fácil do que antes. Dede, qual a importância da participação popular? A participação do cidadão. Você, ao longo da nossa conversa, você me disse que se preocupou, né, com a participação da população nas atividades do legislativo, dando divulgação, né? Foi um dos primeiros trabalhos, né, de divulgação das ações da Câmara. Qual a importância da participação do cidadão? É importante porque nem sempre o vereador sabe o que está acontecendo no bairro. De repente, o morador lá tá com problema de esgoto, problema de água, de energia, de pavimentação, e o vereador não tá, às vezes não tá informado dessa situação. Isso é importante que a população participe, porque muitas vezes a gente vê alguém dizer assim: o vereador não faz nada. Eu pergunto: quantas vezes você já foi na Câmara participar da sessão? Nenhuma. Já ouviu nossas sessões através das redes sociais? Não. Já ouviu através. Quer dizer, já assistiu às nossas sessões através das redes sociais? Não. Já ouviu através da rádio? Não. Então você não pode reclamar. Você não participa. Então, o cidadão que não participa da vida política, né? Quando eu falo política, é política não partidária, mas sim políticas públicas, ele não tem como reclamar, ele não tem direito de reclamar. Então é bom que ele participe. Inclusive, recentemente eu apresentei uma indicação que foi um pedido de um grupo de ciclistas de Matriz de Camaragibe, que o prefeito está lá construindo uma orla, tem a Orla Lagonar e tem a ciclovia que está sendo construída, e esse grupo de ciclistas pediu, através de uma indicação deles, mas só que eu transformei em indicação parlamentar, para que o nome da ciclovia fosse Matheus Carvalho, que é um jovem de Matriz de Camaragibe, que sofreu um acidente e veio a falecer. Esse jovem era praticante do ciclismo. Então, apresentei na Câmara, os vereadores aprovaram, e eu creio que o prefeito vai atender nosso pedido, quer dizer, através de um pedido da população, da sociedade civil organizada. Provando que é importante e será ouvida se for até o legislativo, que é a casa do povo, não é isso? Com certeza. Então, eu sempre peço aos meus amigos, as pessoas que eu conheço, principalmente a juventude, e quando tiver ideias, pode mandar para os vereadores, para a gente transformar em projetos de lei ou indicações. Então o trabalho segue agora só para buscar estratégias para fortalecer e fazer crescer o município, não é isso? Isso, só para lapidar na realidade. Pois muito bem, Dede, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui nesse podcast. Esteja sempre convidado e espero conversar com você novamente sobre projetos e iniciativas suas para melhorar ainda mais a população do município. Lembrando que você pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo de Matriz do Camaragibe pelo site da Câmara, pelas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. E eu gostaria que você deixasse também a sua rede social para que a população possa seguir o seu trabalho. Também agradeço, Patrícia, pela oportunidade que você me deu aqui nessa tarde, né? E as minhas redes sociais é Dede Evangelista. Facinho, Seguiu, facinho, tá acompanhando. Você com sempre está certeza. alimentando, não tá? Sim, sim, sempre interagindo com a população. Pois muito bem, eu espero que você tenha gostado, Dede. Se quiser fazer alguma consideração, nós agradecemos também. Gostei bastante. É um momento importante, né, para a gente que é legislador, porque é sempre bom a gente divulgar o nosso trabalho, porque nem sempre a gente tem um reconhecimento. Então, com essa questão das redes sociais, tem ajudado bastante. E eu agradeço você por estar me ajudando também a fortalecer essa questão da interação com a população. Valeu, até a próxima. Até. Obrigado.